muito bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional, a nossa primícia de todas as manhãs. Nós temos o costume e o hábito de todos os dias consagrarmos ao Senhor o nosso dia. Bom dia, pastora Giane, bom dia! Shalom, sejam todas bem-vindas, todas bem-vindas. Estamos aí avançando na nossa leitura, mesmo com medo haja, da pastora Joyce Meyer. Vamos ver se a gente consegue terminar essa semana. Livro longo, mas um livro cheio de conteúdo, um livro cheio de direção, um livro que realmente veio para tratar o nosso medo, com diversas experiências da própria autora, onde ela rompeu com o medo, como nós aprendemos com esse livro. Já estamos na reta final, já estamos nas últimas páginas, faltam praticamente 2 capítulos e logo a gente já vai entrar na nossa próxima leitura. Fica ligadinha. Bom dia, Maria, Roseli, Shalom, Meire, sejam bem-vindas. Vamos orar, vamos consagrar nossa manhã, vamos entregar a Ele o nosso dia, a nossa primícia. Logo em seguida a gente faz a leitura de Salmos 34 e depois a gente já dá continuidade no nosso livro, amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque enquanto nós dormíamos, o Senhor cuidava de nós. Cuidava da nossa casa, cuidava dos nossos filhos. Espírito Santo, nós ansiamos nessa manhã e necessitamos ouvir a sua voz. Pai, a sua voz ecoa no nosso espírito, a sua voz nos encoraja, a sua voz nos dá direção, nos dá ousadia para cumprir o propósito ao qual o Senhor confiou para nós. Revela-se, Senhor, nessa manhã a nós. Nos traga, Senhor, discernimento daquilo que o Senhor queira tratar. Nós sabemos que o Senhor faz primeiro em nós e depois através de nós. Sim, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, sensíveis a ouvir a sua voz. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai, vai de encontro a cada pessoa que aqui está ao vivo, aquela que vai assistir depois. O Senhor sabe da necessidade. O Senhor conhece o coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração de cada uma delas. Espírito Santo, eu as não conheço profundamente, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe qual é a aflição dessa manhã, qual é a preocupação. Espírito Santo de Deus, leva uma porção de ousadia, rompendo com todo medo, com todo trauma, com tudo aquilo que tenta limitar. Sim, Espírito Santo, com toda falta de coragem, Pai, vai de encontro a essas vidas. Todo sentimento de fraqueza espiritual que venha cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, adorando, engrandecendo e exaltando o Teu santo nome. E querendo dizer que tudo é Teu, essa live é Tua, a leitura é Tua, nossa vida é Tua. E essa manhã nós consagramos o nosso dia todinho a Ti, Senhor. Sim, Espírito Santo, onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal. Abra o nosso entendimento, Senhor, nessa manhã, para que a Tua palavra nos torne um mover de sabedoria sobre as nossas vidas. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, Simone, bom dia, mãezinha, bom dia para quem foi entrando, aleluia, aleluia, Deus é bom. Finalizamos o jejum de Esther, né, nesse último domingo, ontem às 18 horas, no portal das 18 horas, nós consagramos. Nós lançamos decretos a favor da nossa vida. Nós sabemos que a história de Esther foi revigorado um decreto a favor, né, da linhagem dela. E nós decretamos na noite de ontem. Louvado seja Deus que estou aqui. A gente percebe que a gente consegue muito mais do que a gente imagina. Foi a minha primeira vez, né? 3 dias ali só na água, orando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós ceiávamos em certos portais. E o Espírito Santo nos fortaleceu. Uma experiência única, mas a sensibilidade cresce, né? Nós amadurecemos no espiritual quando a gente rompe, quando a gente avança. Eu sempre falo para vocês que esse ano de 2026 o Senhor me deu uma palavra rompimento.
que eu iria romper muitas coisas que eu nunca tinha feito, né? E eu comecei rompendo já peguei para dirigir a Marginal, que eu nunca dirigi na Marginal, já fiz jejum de Esther, que eu nunca tinha feito jejum de Esther, né? Já fiz o jejum de Daniel, na verdade eu já tinha feito o jejum de Daniel um tempo atrás, mas dessa forma qual eu fiz dessa vez foi bem diferente. Então eu tenho rompido, desde quando virou o ano, a palavra tem sido muito pontual, que eu iria romper, sabe? Aquele momento de ficar procrastinando, sabe? Todo ano, entra ano, vira ano e a gente não rompe onde a gente tem que romper. Mas esse ano não, esse ano de 2026 vai ficar marcado na nossa vida, porque o Espírito Santo vai nos trazer ousadia para romper em áreas que você nem imaginava. Né? Você fala, uau, o Espírito Santo me deu discernimento, me mostrou uma nova direção. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tem para as filhas dele, é isso que o Senhor tem preparado como nosso propósito. É só a gente tirar a limitação, tirar o medo, tirar a barreira, tudo aquilo que tenta travar o nosso chamado. É por isso que todas as manhãs nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Vamos ler Salmo 34? Salmo 34 diz assim: eu bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os medos. Olha que lindo! Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Porém, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para extirpar da terra a memória deles. Clama aos justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as os livra. Preservar-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Salmos 34, que salmos lindos, né? Os salmos de sabedoria, os salmos acolhedor, os salmos que mostra pra gente o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem cuidado, o quanto a sua misericórdia nos alcançou nessa manhã. E é por isso que nós estamos aqui, dando graça, exaltando, glorificando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. É Ele que nos livra de todo mal. Olha que fala no versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou-me de todos os meus temores, me livrou de todos os medos. Então o Senhor, Ele traz a ousadia que faz você romper com qualquer medo que tenta trazer limitação para sua mente, para sua vida, para o seu propósito. Amém? Vamos lá, vamos avançar na nossa leitura. Nós paramos aqui na página 283, gente. Estamos com o capítulo, deixa eu ver aqui, entramos no capítulo 21, que diz: você pode relaxar, liberte-se do medo de não fazer o bastante. Aquela pessoa que se cobra muito, nós estivemos falando semana passada inteira sobre isso. Aí entramos nesse parágrafo aqui, ó, nesse tema que diz: não seja tão duro consigo mesmo, não se cobre ao ponto de você ficar, né,
com estresse, com pensamentos excessivos. Tem pessoas que nem terminou uma coisa, já está pensando na outra, já está preocupado com a outra, e aí não consegue romper, fica limitado, fica estacionado, entra ciclo e acaba ciclo, e a pessoa não rompe nada, não finaliza nada, né? Porque está sempre naquela agitação de fazer várias coisas, e quem faz várias coisas, gente, acaba não fazendo direito nenhuma delas, né? Que a gente não venha ficar sobrecarregado de coisas que o Senhor não pediu para que a gente fizesse, né? A gente vai ao longo do tempo aí acumulando tanta responsabilidade, e muitas delas não é nossa. Por isso que a palavra do Senhor sempre fala lá em Mateus que a gente: vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que que ele fala isso? Porque ele sabe que nós, como os humanos, iríamos pegar muitas bagagens, muitas coisas que iam nos paralisar no meio do caminho, que ia causar cansaço físico e mental, que ia causar o cansaço mesmo de bagagens desnecessárias. Por isso que ele fala: vinde até mim, né? Você que está aí sobrecarregada, que está cansada, porque ele sabia como que a gente ia ser. Olha lá, então na página 283 nós paramos aqui no último parágrafo, que diz assim, ó: eu deixo para você uma firme recomendação. Creia e diga silenciosamente em seu coração: Deus se agrada de mim. Você pode até dar um passo além de declarar isso em voz alta quando estiver a sós. Isso lhe ajudará a ter mais confiança e a libertar-se do medo de não estar fazendo o suficiente. Então, quando você vê, né, que você está administrando a sua vida e está liberando algumas coisas ao qual tem causado tanto peso, né? É lógico que o nosso adversário vai assoprar: olha, você está sendo improdutiva, você está dizendo não para outras coisas. E aí você tem que falar em voz alta, assim, ó: creia e diga silenciosamente em seu coração: Deus se agrada de mim. Você pode até dar um passo além de declarar isso em voz alta quando estiver a sós. Deus se agrada de mim. Não é porque eu deixei de fazer isso, que estava me causando desgaste emocional, físico e mental, que o Senhor não se agrada de mim. O Senhor sabe da minha limitação. Então, Deus se agrada de mim. Não importa o que as pessoas vão falar. Deus se agrada de mim. E isso lhe ajudará a ter mais confiança e a libertar-se do medo de não estar fazendo o suficiente. Aqui na próxima página, sempre tem uma frase e um testemunho logo depois. Diz assim, ó: tenha coragem suficiente para confiar no amor mais uma vez e sempre mais uma vez. Tenha coragem suficiente para confiar no amor mais uma vez e sempre mais uma vez. O tema do testemunho, esse testemunho aqui, sempre termina com testemunho antes de chegar no próximo capítulo, é da Ashley, esse testemunho. Vamos ver? O tema diz assim, ó: o medo da intimidade e a dor do passado. Quer seja com uma nova amizade ou com questões mais profundas de relacionamento, o medo continua aparecendo e me impedindo de ter conexões reais. Embora as relações afetivas comecem com empolgação e alegria, a minha mente sempre cria problemas, me deixando com ansiedade, dúvida e desconfianças. Pessoas, né, que foram frustradas, porque pessoas com pessoas frustram, né? Pessoas que foram frustradas ao longo do tempo criam esse certo tipo de resistência. Tem medo de criar laços de amizade mais profundo, até de um relacionamento amoroso, por conta da dor que ficou lá no passado. O que precisa fazer? Curar, pedir a cura. São feridas que vai ficando, traumas que vai ficando, que precisa ser curado. Por isso que leva um tempo. Existe um processo de cura, né? Tem pessoas que assim, saem de um relacionamento, já entra no outro, logo em seguida com certeza vai dar problema. Porque não existe relacionamento que não gerou trauma, relacionamento que não gerou marcas. É necessário um tempo de cura. É necessário você se conectar com você mesmo, até a favor da amizade, quando você se frustra, né? Tem aquele tempo ali que você precisa refletir, mas confiar no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está tratando e que eu preciso amar outras pessoas, que eu preciso conviver, porque o meu propósito está aliançado às pessoas. Ninguém vive sozinho. Então, por isso que vem o medo da intimidade e da dor do passado, aquilo que te afligiu dor, aquilo que te causou dor, aquilo que te causou
trauma, né? Que te traz uma resistência, forma um casco duro aí ao ponto de você não romper. Hoje você vai romper em nome de Jesus. Olha lá. Durante a adolescência, a minha família passou por um momento difícil, quando minha mãe descobriu que meu pai a estava traindo. Essa quebra dentro da nossa pequena família também levou a mudanças no relacionamento com outros parentes e amigos chegados a nós. À medida que a realidade se instalou, a dinâmica da família não era mais a de antes. Muitas verdades feias começaram a surgir. Como família, falávamos honestamente sobre como nos sentíamos. Isso acontecia predominantemente porque a minha mãe forçava essas conversas. Meu pai adotou um papel mais reflexivo, calado, secundário. Muitos dos traços de caráter que vejo em mim hoje. Eu me via regularmente conversando com a minha mãe sobre essas questões, mas nunca com meu pai, como se o silêncio ou um tema de conversa diferente fosse um caminho melhor para se tomar. Isso levou a uma série de perguntas não respondidas. Quero estar comprometida nos vários relacionamentos da minha vida, mas esse medo tem sido o principal impedimento para chegar lá. Olha lá. A própria referência, a família, né? O pai que não dialogava, né? Não tinha abertura, ela não tinha confiança, ele era sempre reflexivo, sempre calado, e ela tinha medo de fazer qualquer conversa diferente, né? Para que visse, tinha medo da reação, de como que ele ia reagir. E aí ela se cobra, né? Eu gostaria de estar comprometida em vários relacionamentos da minha vida, mas esse medo de eu romper tem sido o principal impedimento para me chegar até lá. Eu adoraria ter respostas por parte do meu pai para poder evitar os erros dele. Porém, vejo a dor e as marcas que isso deixou em mim. E a ideia de levar esses sentimentos até ele me aterroriza. Sei que isso é algo que terei de entregar a Jesus. Terei de escolher a liberdade em lugar do medo e pedir a ele a sua sabedoria e coragem para ter a ousadia de superar esse temor que me impede de ter relacionamentos duradouros. É isso. É identificar ali a dor, a causa da onde veio. Puxa, eu puxei meu pai. Meu pai causou isso, né? Traiu a minha mãe, deixou a minha mãe, e isso gerou trauma para que eu confie nas pessoas, para que eu crie um relacionamento, tanto pessoal quanto um relacionamento amoroso. Eu não confio mais em ninguém, porque a pessoa qual era para ser a minha referência traiu os meus sentimentos, traiu as minhas emoções, traiu a minha confiança. Mas ela fala, eu sei que isso é algo que eu terei que entregar a Jesus. Não é bom que viva com isso. Não é bom que por conta desse trauma você não se purifique e senão você não rompe a sua vida. Você traz consequências. E é por isso que fala, eu sei que isso é algo que terei que entregar a Jesus. Entrega a Jesus hoje. Entrega nessa manhã a Jesus. Terei de escolher a liberdade, vive livre, em um lugar do medo, e pedir a Ele a sua sabedoria e a coragem. Senhor, eu entrego a Ti. Eu preciso ter a liberdade de conviver com as pessoas, de confiar nas pessoas. E no lugar do medo que eu tenho de me aproximar de alguém, Senhor, me dê sabedoria, me dê coragem para ter a ousadia de superar esse temor que me impede de ter relacionamentos duradouros. Tantas pessoas, né, gente, estão numa situação dessa. Tantas pessoas que, eu não tenho nada contra animal, mas tem tantas pessoas que falam assim, eu prefiro um animal do que pessoas, eu prefiro ter vários bichos do que ter que me relacionar com as pessoas. Ei, as pessoas te fazem crescer, as pessoas fazem você amadurecer, e o nosso relacionamento, o nosso propósito está ligado com as pessoas, está ligado com as pessoas. Você vai se frustrar com pessoas? Sim, mas você também vai amadurecer, você vai crescer, você vai abençoar pessoas. Quando você entende isso, quando você é curado, você ajuda pessoas a ser curadas também. Como é lindo, como é lindo. Decida se posicionar, falar, isso aqui não pertence mais a mim. Isso que eu passei no passado, essa marca, essa frustração com pessoas, hoje me impede de eu romper, de eu ter relacionamentos saudáveis. Isso não faz mais parte, Senhor. Me traga discernimento, para que eu seja especialista em pessoas, né? Tem um livro do Thiago Brunet que chama Especialista em Pessoas, um livro muito bom. Eu já li, eu indico. Um livro que te direciona a fazer diversos. Nós temos níveis de amizade. Aquela amizade que pode ser mais íntima, aquela amizade que tem mais intencionalidade, aquela amizade que você pode ver de vez em quando, você tem que ter cautela no que fala.
mas isso não impede da gente ter um relacionamento saudável com todos. Nós precisamos aprender a lidar com o relacionamento interpessoal. Senão você não desfruta, senão você não se conecta com as pessoas, senão você não cumpre o seu propósito, o seu chamado. E você não libera, não tem como você transbordar na vida de ninguém. Se você entrou no casulo e não quer mais ver ninguém, não quer fazer mais amizade com ninguém, você deixa de cumprir o seu chamado. Isso é muito sério. Vamos para o capítulo 22. Capítulo 22, na página 287, diz assim: você pode construir relacionamentos saudáveis. Liberte-se do medo de confiar em Deus e nos outros. Você pode construir relacionamentos saudáveis. Liberte-se do medo de confiar em Deus e nos outros. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que versículo lindo. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz, vai trazer paz para nós. Aquele cujo está ligado no propósito, aquele que entendeu que o propósito está aliançado em outras pessoas e decidiu obedecer, mesmo que está no processo de cura, mesmo que ainda está inseguro, porque ele confia em ti, porque nós confiamos em ti, que o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai falar, opa, aqui vai devagar, aqui não vai, o Senhor vai fazer a gente discernir qualquer tipo de relacionamento, e a maior parte do nosso relacionamento vai ser saudável. Olha lá, as pessoas medrosas não conseguem confiar. Elas vivem em agonia porque tentam cuidar de si mesmo continuamente, esforçando-se para garantir que sejam seguras e tentando não permitir que os outros se aproveitem delas. Aqueles que foram feridos, abusados, traídos ou abandonados têm uma tendência especial para sentir esse medo. As lembranças da dor do passado fazem com que vivam em um modo de autoproteção, né? Ela cria ali uma autoproteção, o qual nunca lhes permite simplesmente confiar, relaxar e desfrutar a vida. Gente, que parágrafo! Eu quero ler de novo. Olha lá. As pessoas medrosas não conseguem confiar. Elas vivem em agonia porque tentam cuidar de si mesmas continuamente, esforçando-se para garantir que estejam seguras e tentando não permitir que os outros se aproveitem delas. Aqueles que foram feridos, abusados, traídos ou abandonados têm uma tendência especial para sentir esse medo. As lembranças da dor lá do passado fazem com que elas vivam em modo de autoproteção, o qual nunca lhes permite simplesmente confiar, relaxar e desfrutar da vida. Nenhum de nós tem a garantia de que nunca será magoado ou decepcionado. No entanto, nós temos a promessa de que se colocarmos nossa confiança em Deus, Ele julgará retamente e será sempre o nosso vingador. Você não tem segurança de que você nunca mais vai se machucar, até porque nós somos seres humanos e seres humanos são falhos. Assim como te magoaram um dia, assim você vai magoar alguém também. Não tem como a gente agradar todo mundo, né? Às vezes você fala uma pessoa, você dá ali uma direção para a pessoa, é uma crítica construtiva, e a pessoa não está com o coração aberto para receber, ela vai ser gerada uma ferida nela. Você vai machucar. Você pode criar ali uma circunstância ao qual ela fica impedida por algum tempo de não confiar mais em ninguém, de não chegar mais perto de ninguém. Pessoas ferem, mas pessoas curam. E é isso. Então não tem como viver nesse mundo relacionando com pessoas sem você ficar magoado, decepcionado, né? Nós somos seres humanos, todos nós erramos, e assim como a gente magoa outras pessoas, a gente também é magoado e vice-versa. Nós precisamos ter esse entendimento, mas diz assim que, no entanto, nós temos e carregamos a promessa que se nós colocarmos toda a nossa confiança em Deus, Ele julgará retamente e será sempre o nosso vingador. É Ele que nos justifica, é Ele que nos cuida. Próxima página, 288, diz assim, precisamos desenvolver um relacionamento íntimo e de confiança com Deus, antes que possamos fazer o mesmo com as pessoas. O que vai te dar segurança em relacionar com as pessoas é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Muitas passagens bíblicas nos instruem a confiar em Deus, e embora pareça fácil, geralmente achamos isso difícil. A confiança requer que tenhamos algumas perguntas não respondidas na vida e
exige que fiquemos confortáveis em não saber como ou quando Deus fará o que precisamos que Ele faça. Devemos lançar nossos cuidados sobre Deus e crer que cuidará de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós somos criados para a conexão e não para a solidão. Mas se estivermos continuamente com medo das pessoas se aproveitarem de nós, fingiremos da intimidade e preferíamos uma distância confortável entre as partes. Não tem como você não crescer, gente. Eu sei que às vezes você se machuca. Você fala, não, eu quero se distanciar de pessoas porque eu tô cansada. Mas essas pessoas, debaixo de frustrações, que vai fazer você ser uma pessoa melhor, que vai fazer você crescer, caindo e levantando, que a gente vai exercitando ali, moldando o nosso caráter. Podemos ter alguns relacionamentos, mas garantiremos que eles sejam mantidos a uma distância que nos pareça segura. Podemos deixar as pessoas entrarem, mas nunca o suficiente para serem verdadeiramente próximas ou íntimas. Precisamos vigiar, porque nós fomos criados para a conexão e não para a solidão. Então, se você não deixar esse medo sair, essa marca, né, que deixou em você, você vai deixar de cumprir o seu propósito. Se você ficar com medo das pessoas, que tudo elas vão se aproveitar, você tem que aprender a se posicionar, aprender a dizer não, ser verdadeira, sabe? Ser verdadeira. Nós temos falado em tantos capítulos aqui, ande em retidão com o Pai, que aí você não tem medo de se posicionar, você não tem medo no que as pessoas vão falar. Fala com sabedoria. Isso se torna relacionamentos e conexões saudáveis. Quando você se posiciona, segundo a palavra de Deus, quando você obedece, quando você fala com amor nas suas palavras, mesmo que te feriram, você continua confiando, não, Senhor. A próxima amizade eu sei que é propósito de Deus. Né? Mesmo que a pessoa ali às vezes está com uma intenção maligna, o Senhor te mostra, vai com calma, filha. Abraça. Fala do Senhor sobre a vida dele, porque isso constrange, né? Às vezes a pessoa tá ali, só quer conectar com você para lançar o mal, mas na hora que você demonstra o amor, o verdadeiro amor de Cristo sobre a vida dela, ela é desmontada, ela é desmoronada. Quantas pessoas chegaram até nós, nossa, eu não ia com a sua cara, eu não gostava de você. E quando te conheceu, o amor de Cristo através da sua vida constrangeu essas pessoas. É para isso que nós estamos aqui, não é para se distanciar, não. Eu não quero saber de pessoas, eu quero ficar bem longe, não. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Próximo tema diz assim, intimidade com Deus. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião preferida, mas sim para que pudéssemos ter um relacionamento próximo e íntimo com Deus, através dele, né? Então, quando Jesus foi, o véu foi rasgado, esse acesso foi liberado. Então, esse relacionamento com o Pai nos aproxima de Deus. Esse relacionamento com Cristo nos aproxima do Pai, que é Deus. E aí fala, Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter uma religião preferida, só praticar, sem ter amor, sem ter conexão, sem ter intimidade. Mas ele morreu sim, para que nós pudéssemos ter um relacionamento próximo, íntimo com Deus através dele, através do Espírito Santo. Jesus, quando foi, deixou o Espírito Santo para que a gente tivesse esse relacionamento, essa ponte para se chegar ao Pai. Quando Jesus veio à Terra em carne, ele desenvolveu relacionamentos íntimos com uma série de pessoas, mas só pôde fazer isso porque tinha intimidade com seu Pai Celestial. O seu Pai o instruía, o seu Pai o ajudou. Ele teve relacionamentos saudáveis e outros não tão saudáveis assim. Mas a conexão com o Pai, gente, vocês têm noção disso? Quando fala assim, ele conseguiu conviver com as pessoas aqui, mesmo aquelas que, né, cuspiam nele, que levantavam calúnia contra a vida dele. Jesus esteve aqui nessa terra, porque ele estava conectado, ele tinha intimidade com o Pai Celestial. Imagine ali na mesa da ceia, ele sentado com Judas, sabendo que Judas ia trair. E ele manteve a postura. Isso é relacionamento, é maturidade espiritual. Isso é relacionamento com o Pai. Esse relacionamento fazia com que ele se posicionasse, as pessoas respeitassem a presença de Deus através da vida dele. E ele em qualquer lugar, ele sabia sobressair. Qualquer lugar ele era bem-vindo. Porque a confiança, o relacionamento que ele tinha com o Pai é que fazia isso. E eu e você tem que ser da mesma forma.
Deus se aproximou de nós através de Cristo. Nós somos convidados a se aproximar dele também. Então, através do Espírito Santo. Quando Jesus foi, deixou o Espírito Santo Consolador, ele nos conecta ao Pai. Então, Deus ele se aproximou ali através de Cristo. Nós somos convidados a se aproximar dele também. A confiar nele também. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Chegai-vos. Página 289, vamos ler só esse parágrafo aqui, diz assim: podemos abrir toda a nossa vida para ele. Ele sem medo de sermos rejeitados. É para Deus, é o único que você pode abrir. É o único que vai entender, é o único que vai saber a sua limitação, o que passa na sua cabeça, é o Senhor, é o Espírito Santo. Ele já conhece tudo o que há para conhecer a nosso respeito. Ele sabe o que vamos fazer e falar antes de acontecer. Uma maneira pela qual podemos desenvolver a intimidade com Deus é conversando com Ele sobre absolutamente tudo, sem reter nada. Não podemos guardar segredos de Deus de qualquer forma. Então, por que tentar fazer isso? Você pode falar com Deus e ouvi-lo falar com você. Ele se expressa de uma série de maneiras, mas você pode aprender a reconhecer a sua voz. Jesus disse que aqueles que são dele conhecem a sua voz. Está lá em João, capítulo 10, do versículo 3 e 4. Vamos para aí? Já são 7:2. Então você pode falar com Deus. Eu quero que você fique com essa mensagem. Você pode falar com Deus e ouvi-lo ele falar com você também. Ele vai se expressar de uma série de maneiras, mas você pode aprender a reconhecer a sua voz. Jesus disse que aqueles que são dele conhecem a sua voz. Mas como você vai reconhecer a voz? Como você vai ouvir? Se desligando do barulho desse mundo e criando uma intimidade, um secreto com o Senhor. Desenvolvendo um devocional todos os dias pela manhã, você vai começar a reconhecer a voz do adversário e a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz que traz calmaria, segurança, paz. Amém? Amém? Que lindo, que leitura linda. Amanhã nós estamos de volta, dando continuidade aí na nossa leitura, avançando. Eu creio que até o final de semana a gente consegue romper nessa leitura, em nome de Jesus, né? Vamos orar, vamos agradecer essa palavra maravilhosa, vamos consagrar o nosso dia, entregar ele totalmente ao Senhor, né? E entender que o Senhor conhece, antes mesmo do que a gente pensa que vai acontecer, o Senhor já conhece, como diz aqui. Não tem como não confiar nele, entregar tudo a ele, aquele que é o dono dos nossos dias, aquele que antes da fundação do mundo já escreveu a nossa vida. Confie no Senhor, entregue tudo a Ele, todo medo, toda limitação, o medo de romper, o medo de se aproximar das pessoas. Eu sei que pessoas talvez te feriram, mas você tem que liberar o perdão e dar uma oportunidade de uma amizade melhor, mais frutífera, mais amadurecida. Nós estamos aqui para crescer e a cada dia o Espírito Santo tem nos ensinado. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Obrigado por abrir o nosso entendimento nessa manhã, ao ponto de aprendermos a discernir que o nosso propósito está aliançado com vidas, com conexões a outras pessoas. Nós sabemos que pessoas muitas vezes vão nos causar frustrações, assim também como nós causamos frustrações sobre a vida delas. Nós somos imperfeitos e no relacionamento e intimidade para avançar na perfeição. Sim, Espírito Santo, nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos ter o entendimento e a empatia. Pai, nos ajuda a distinguir, Senhor, a verdadeira amizade. Mas não nos trata, não deixa o medo, Senhor, estar sobre as nossas vidas, nos impedindo de se aproximar e se conectar com novas amizades, com um novo relacionamento, com outras pessoas. Espírito Santo, obrigado por esse ensinamento tão glorioso nessa manhã. Obrigado porque mais um dia o Senhor vem nos ensinar, nos ajustar. Ah, Espírito Santo, nós te damos graça, bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos, nós determinamos e profetizamos uma semana de milagres, de vitória, que nós venhamos viver a melhor segunda-feira da nossa vida até então, em nome de Jesus, amém, amém? Que Deus abençoe, desfruta aí de um dia lindo que o Senhor preparou, viva
aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, sem medo, com toda a ousadia. Rompe algo que você fala, meu Deus, há tantos anos eu não consigo sair dessa área, tantos anos eu não consigo romper. Entenda, se você tem algo, alguma pessoa para pedir perdão, peça perdão. Se conecta, deixa o Espírito Santo tratar aquela ferida de frustração, né, com pessoas. E confia que novas amizades virão, novas mesas virão e o Senhor te guarda, te protege de todo mal. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã, então, às 6:30 da manhã eu te espero e a gente vai dar continuidade na nossa leitura. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Até amanhã.